O presidente Bolsonaro, que vocês viram aí falando naquela transmissão pela internet que faz sempre às quintas-feiras à noite, como a Luciana lembrou agora há pouquinho, concedeu uma entrevista à revista Veja. E nós separamos aqui alguns trechos importantes da entrevista deste fim de semana. Olha aqui a página da Veja, com a foto do presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: a manchete da entrevista feita pelo Maurício Lima e pelo Policarpo Júnior é: a chance de um golpe é zero. O presidente afirma que não vai melar as eleições de 2022, garante respeito do governo ao teto de gastos e explica sua opinião sobre vacinas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns trechos importantes. Eu sei que o Uribe já está com a gente para que, ao longo da leitura de alguns dos trechos mais importantes dessa entrevista, ele possa fazer uma análise sobre o que disse o presidente da República. Existe uma leitura, pergunta a Veja, existe uma leitura bastante difundida de que várias de suas ações e falas são preparação para um golpe de Estado. Responde o presidente: daqui para lá, a chance de um golpe é zero. De lá para cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade. Aí a Veja pergunta a ele: o que é o de lá para cá? De lá para cá, diz Bolsonaro, é a oposição. Pô, existem 100 pedidos de impeachment dentro do Congresso. Não tem golpe, sem vice e sem povo. O vice é que renegocia a divisão dos ministérios e o povo que dá tranquilidade para o político voltar. Agora eu te pergunto, qual é a acusação contra mim? O que eu deixei? Em que eu me omiti? O que eu deixei de fazer? Não tem cabimento uma questão dessas. E aí, a revista Veja chega à CPI da pandemia. A CPI da pandemia diz que houve corrupção no Ministério da Saúde. Responde o presidente: tem gente que não pensa no país. Ao invés de mostrar seu valor, quer caluniar o próximo. Vejo na CPI os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros falando: o governo Bolsonaro é corrupto. Pois aponte quem porventura pegou dinheiro. Com todo o respeito à PM de Minas, um cabo da PM negociando 400 milhões de doses a $1, se encontrando fortuitamente num restaurante, é coisa de maluco. Aí, como é que é? Daqui a pouquinho eu consigo checar os trechos aqui exatamente. Depois de 1 ano e meio de pandemia, o senhor faria algo diferente? Não errei em nada. Fui muito criticado quando falei que ficar trancado em casa não era a solução. Eu falava que haveria desemprego e foi o que aconteceu. Outra consequência disso é a inflação que está aí. Hoje há estudos que mostram que quem mais caminha para o óbito por coronavírus é o obeso e quem está apavorado, diz o presidente. Falei isso no início do ano passado. Todo mundo aumentou de peso ficando em casa. Também criamos o auxílio emergencial. Sem ele, com certeza, teríamos saques em supermercados, balbúrdia e violência. Ele fala sobre demora na compra de vacinas também. Tem um outro trecho importante aqui, olha: o preço da gasolina, do gás de cozinha, dos alimentos pressiona o bolso do brasileiro. Eu não vou tabelar ou segurar preços. Não posso tabelar o preço da gasolina, por exemplo, mas quero que o consumidor fique sabendo o preço do combustível, da refinaria, o imposto federal, o transporte, a margem de lucro e o imposto estadual. Hoje toda a crítica cai no meu colo. O dólar está alto, mas o que eu posso falar para o Roberto Campos, presidente do Banco Central? Quem decide é ele, que tem independência e um mandato. Reconheço que o custo de vida cresceu bastante aqui, além do razoável, mas vejo perspectivas melhores para o futuro. A revista Veja pergunta sobre o futuro de Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes continua indemissível? Não existe nenhuma vontade minha de demiti-lo, responde o presidente. Vamos supor que eu mande embora o Paulo Guedes hoje. Vou colocar quem lá? Teria de colocar alguém da linha contrária dele, porque senão seria trocar 6 por meia dúzia. Ele iria começar a gastar e a inflação, que já está na casa dos 9%, o dólar em R$ 5,30. Na economia, você tem de ter responsabilidade. O que se pode gastar, respeitando o teto de gastos. Se não fosse a pandemia, estaríamos voando na economia. A inflação atingiu todo mundo, mas a melhor maneira de buscarmos a normalidade e baixar a inflação é o livre mercado. A revista Veja já pergunta também se ele tem partido e um nome para disputar a chapa como candidato a
vice-presidente. Ele reafirma aqui que pretende disputar a eleição. É 100% de certeza que o senhor vai disputar a reeleição, instrumento que foi contra no passado? Se não for crime eleitoral, eu respondo, pretendo disputar. Aí a pergunta sobre partido e vice. Olha, se eu vier candidato, não vai mais se repetir o que aconteceu em 2018. O vice tem que ter algumas características, tem que ajudar você e tem que ajudar no tocante ao voto também. Então o pessoal diz para mim, o vice ideal é de Minas ou do Nordeste. Então tudo isso a gente vai botando na mesa. O Mourão, por exemplo, eu acho que não está fechada a porteira para ele ainda. Agora, o Mourão não tem a vivência política, praticamente zero. E depois de velho, é mais difícil aprender as coisas. Mas, no meu entender, seria um bom senador. Sobre o partido, eu não vou fugir de estar no PP, PL ou Republicanos. Não vou fugir de estar com esses partidos conversando com eles. O PTB ofereceu para mim também. A Veja também o pergunta sobre a liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto. Pesquisa é uma coisa, realidade é outra. O que o outro lado faz? No meu tempo o gás estava tanto, a carne estava tanto. Eles ficam jogando isso aí. Ele pegou uma economia, de certa forma, arrumada de Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos arrumando a casa, engordando o porquinho. Espero que o lobo mau não coma o nosso porquinho. A gente quer o bem do Brasil. O outro gastava horrores, não tinha teto de gasto, não tinha problema com o parlamento, dava menos dor de cabeça para eles, loteou tudo. Hoje é diferente, estou demorando um recorde de tempo para sabatinar o André Mendonça, coisa que não acontecia no passado. Era um relacionamento executivo-legislativo bem diferente do que é hoje, aqui não tem loteamento. Bom, estes são alguns dos destaques da entrevista que está publicada na revista Veja do presidente Jair Bolsonaro, dizendo, como destaca a revista, entre outras coisas, que a chance de um golpe é zero.